Editorial. Um viva para o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Amaury da Silva Kuklinski, que concedeu habeas corpus preventivo e suspendeu, na noite de quinta-feira, a ordem de prisão dada contra o jornalista Nélio Brandão. Com a decisão, enquanto discute a censura imposta pela Associação Sul-Mato-Grossense dos membros do Ministério Público em várias instâncias da Justiça, o Nélio mantém o seu blog no ar, agora mais forte, com mais leitores. O desembargador Kuklinski acatou o argumento da defesa do jornalista de que o juiz Paulo Afonso de Oliveira, da 2ª Vara Cível, não tinha competência para expedir ordem de prisão por ser ele da área civil. Ele só poderia determinar a prisão nos casos de depositário infiel e devedor de alimentos. Portanto, era, como juiz, incapaz de ceder ao pedido do Ministério Público. O crime cometido pelo jornalista Nélio Brandão, segundo sua defesa, teria sido de desobediência, portanto, de menor poder ofensivo e que seria infração menor que a dosimetria encontrada pelo juiz em relação ao caso. As advogadas Thelma Valéria Marcon e Jéssica de Oliveira Curiel frisaram que Nélio cumpriu as determinações da Justiça e excluiu todas as matérias consideradas pejorativas pelos membros do Ministério Público. Os promotores de justiça voltaram à carga e anunciaram em nota que irão lutar contra a liberdade de imprensa, porque a categoria só vai aceitar as matérias positivas para o órgão que, neste instante, diante de acontecimentos tão contraditórios, pouca ou quase nada de mídia positiva pode ser elaborada em relação a eles, só se feita com fins mentirosos ou puxa-saquísticos, porque ao jornalista não cabe perseguição a quem quer que seja, mas trabalhar com fatos que correspondam à verdade e que muitas vezes extrapolam os parâmetros a que esta sociedade se acostumou a ver. O principal alvo da entidade é o jornalismo independente praticado por blogs e sites que classificam eles como imprensa marrom. Certa vez falei para acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal a respeito desse assunto, imprensa marrom. Esse tipo de imprensa que é utilizado a fim de denunciar fatos que flagrantemente não correspondem à expectativa dos envolvidos, como no caso em pauta, como denuncia o jornalista Nélio Brandão, cuja pena tem sido dura, inflexível, mas nunca mentirosa, sendo esse termo pejorativo usado pelo Ministério Público para tentar fazer um contraponto àquilo que, quando noticiado, assusta o povo, assusta a sociedade. E pasmem, até pessoas do próprio meio
do Ministério Público, porque nem todo mundo concorda com aquilo que alguém no comando de um órgão importante, de uma entidade, de uma administração o faz, também se arrepia. Tem gente do próprio Ministério Público, pessoas da mais alta responsabilidade, comedidas, compreensivas, que admitem que o órgão onde trabalham não deve, ou em alguns casos não precisa, de determinados comportamentos por parte de quem está no seu comando. Exemplo: dias atrás, um deputado estadual me confidenciou que ele acabou com uma pretensa farra que seria feita a pedido do Ministério Público Estadual de que promotor que mudasse de cidade receberia pela mudança R$47 mil a mais no seu pagamento. Ora, isso é um absurdo, especialmente num país que está falido como o nosso. Tanto é que o deputado, para contrapor ao pedido, fez uma exigência que não se cumpriu até hoje por parte dos pedintes, dos solicitantes, que eles fossem à Assembleia para fazer uma sustentação oral em plenário, porque é a Assembleia quem deve ou não autorizar esse tipo de mordomia, e explicasse por que a mudança de um promotor de justiça de uma cidade para outra custa tão caro. Aquela intervenção inteligente do deputado jogou água na fervura e não se falou mais no assunto. Enganam-se os que imaginarem que a imprensa persegue este ou aquele indivíduo ou autoridade ou órgãos ou seus administradores. Sou contra esse negócio de malhar um órgão como o Ministério Público, porque sabemos da importância dele no sistema judicial deste país, mas sou flagrantemente contra e sempre o serei quando o assunto se enveredar pela influência de alguns promotores que insistem em amedrontar a imprensa, criando uma aura negativa em torno de órgãos ou profissionais, no sentido de amedrontá-los, porque se colocam a denunciar discrepâncias existentes dentro de órgãos e administrações. Senhores, é assim que nasce a censura, com a intimidação, com o medo, com as ameaças, com as perseguições, criando uma espécie inaceitável de truculência jurídica. Porque a fórmula das ditaduras são sempre as mesmas. Primeiro, cala-se a imprensa e depois chegam a borracha no lombo do povo e cala-se toda uma sociedade. Ainda que numa situação de anormalidade, podem estar certos, senhores promotores, que da mesma forma que existe entre vocês uma coesão de classe, o chamado espírito de corpo, aqui embaixo, no reino dos seres humanos comuns, às vezes desprezíveis, onde todo mundo parece brigar entre si, como somos nós, membros da imprensa, acreditem, somos como cachorros de fazenda, brigamos entre nós, mas quando vem alguma alcateia de fora tentando exterminar o nosso bando, nós
nos juntamos para o bom combate. E nessas refregas, sabemos que devemos nos preparar para as baixas. Mas tenham em consciência, muita gente gosta de nós. A sociedade gosta de nós. Somos a voz desse povo que, por trabalhar demais, por pagar impostos demais, espera que nós, os jornalistas, do mais vistoso ao mais ridículo, falemos coisas que a sociedade não pode, não sabe ou não tem voz para dizer. E saibam, a nossa vida não é fácil. Jornalista que se preza tem vida difícil, faz lavra pesada todos os dias e não ganhamos dinheiro dos contribuintes como salário. Parabenizo o nosso Tribunal de Justiça pela lucidez e por fazer vigiar a liberdade de imprensa, uma argamassa que alicerça em cada magistrado de nosso Tribunal de Justiça a liberdade de proclamar a justiça, a fim de que seja ela também respeitada por uma sociedade que conquistou essa liberdade que hoje vivemos na briga sangrenta contra uma feia, calamitosa e difícil ditadura militar que durou 20 anos neste país e exterminou o espírito de luta de muito mais que 2 ou mais gerações. A censura, senhores, que alguns insistem e aplaudem, conduz qualquer sociedade ao fechamento do regime democrático. E se embasarmos em todos os pedidos absurdos que são feitos contra jornalistas e demais órgãos de imprensa, corremos o risco de, daqui a pouco, mergulharmos novamente noutra ditadura. E lembrem-se, muitos de nós jornalistas foram os mártires sob as botas do regime militar, mas resistimos de forma inteligente, sem armas, apenas com as canetas, e assim derrotamos os canhões, as baionetas e as censuras que, inclusive, apagaram até o brilho do judiciário, da promotoria, do legislativo, caçando primeiramente a nossa Constituição, que é o material de trabalho de todos nós. Ao amigo Nélio, que Deus o proteja, como a todos nós, radialistas, jornalistas, repórteres, empresários do ramo de comunicação em geral. E aos nossos desembargadores, o nosso viva, o nosso júbilo, o nosso prazer em tê-los na construção e manutenção deste país que todos queremos. E nossa construção já não é mais pela vaidade pessoal, mas para os nossos descendentes e para este povo que merece viver num Brasil aonde o privilégio não pode vir antes do trabalho. Bom dia.